O silêncio no final do dia costuma ser mais revelador do que qualquer conversa. Quando o mundo desacelera, quando os sons cessam e as tarefas se esgotam, é nesse momento que o peso do que carregamos aparece. Algumas pessoas sentem um vazio, outras, uma inquietação difícil de nomear. Mas há um padrão comum: o incômodo que surge ao olhar para a própria vida financeira e perceber que, mais que se tente, algo sempre escapa. O dinheiro entra e some. As contas são pagas, mas a paz não vem. A prosperidade parece um horizonte sempre à frente, nunca ao alcance. O erro silencioso, que quase ninguém vê, é acreditar que o problema está apenas nos números, nas planilhas, no salário curto, nos gastos fixos. E embora tudo isso tenha seu peso, há algo mais profundo operando. A desordem financeira é, quase sempre, um reflexo fiel da desordem interna. Muitos buscam fórmulas, atalhos, especialistas, planilhas milagrosas. Tentam resolver fora o que ainda não foi resolvido dentro. Mas Musônio Rufo, um dos filósofos estoicos mais práticos da história, já ensinava que o verdadeiro rico é aquele que sabe usar bem o pouco. Um ensinamento tão simples quanto desconcertante. Porque ele exige maturidade. Ele exige olhar para si. Não se trata de um discurso moralista ou romântico. Trata-se de um espelho. Um espelho que mostra que gastar sem pensar, acumular por carência, comprar por ansiedade ou adiar compromissos por medo não são comportamentos financeiros. São expressões emocionais. São sintomas de uma mente em desequilíbrio, de um coração que ainda busca no externo o que só pode ser cultivado na raiz silenciosa da disciplina. Marco Aurélio, imperador e também discípulo do estoicismo, dizia que o que confunde o homem não são os fatos, mas o juízo que faz deles. E se aplicarmos isso à vida financeira, veremos o quanto somos enganados por nossos próprios impulsos. Perder dinheiro não é o maior problema. O maior problema é o que você interpreta disso. Você se culpa? Se desvaloriza? Se afunda em desânimo? Ou usa isso como ponto de partida para uma reconstrução silenciosa e constante? Imagine, agora, o dinheiro como água. Uma fonte poderosa, natural, essencial. Mas como toda água, ela precisa de canalização. Se bem direcionada, ela irriga, nutre, sustenta. Mas se vaza por pequenas rachaduras, por goteiras imperceptíveis, ela seca tudo em volta. E o pior, seca silenciosamente, sem alarde, sem aviso. A maior parte das pessoas não percebe que a ausência de prosperidade não se origina na falta de entrada, mas na multiplicação de vazamentos invisíveis. Pequenos hábitos, pequenos esquecimentos, pequenas permissões diárias que, somadas, drenam toda a força construtiva que o dinheiro poderia trazer. Este vídeo não é sobre enriquecimento rápido, não é sobre ganhar mais, é sobre governar melhor. É sobre transformar o invisível em disciplina, sobre tirar o dinheiro da esfera emocional, da culpa, do medo, da ansiedade e trazê-lo para o território da ordem, da clareza e da intenção. A Irakshi prosperidade silenciosa não se mostra em carros, roupas ou números impressionantes. Ela se mostra na paz que você sente ao deitar, no sossego ao abrir o aplicativo do banco, na confiança silenciosa de quem sabe que, passo a passo, está construindo algo que dura. O que você verá a partir de agora são 5 hábitos. 5 práticas estoicas que, se integradas à sua rotina, têm o poder de reordenar seu mundo financeiro de dentro para fora. Sem promessas mágicas, sem euforia. Apenas com a força silenciosa da constância. Mas antes de seguir, respire fundo. Imagine a sua vida como uma casa. Uma casa onde, aos poucos, vamos abrir as janelas, limpar os cantos, reorganizar os espaços e fechar os vazamentos. Porque é isso que você merece. Uma vida com menos ruído, menos peso e mais ordem. E, sobretudo, com liberdade para viver sem medo do dinheiro e sem ser dominado por ele. O que nos enfraquece não são os grandes erros, mas os pequenos esquecimentos acumulados. E no campo financeiro, essa verdade se torna brutalmente visível, ou melhor, invisível. A maioria das pessoas não quebra financeiramente por causa de grandes catástrofes,
mas por vazamentos diários que passam despercebidos. São gastos pequenos, repetitivos, automáticos. Um café aqui, um app ali, um frete só dessa vez. Um item no carrinho virtual comprado por impulso às 23 quetzales. Quando você olha para o extrato e se pergunta, onde foi parar o dinheiro? O que está de fato perguntando é, onde foi parar minha presença? Musônio Rufo, com sua firmeza prática, dizia que o verdadeiro autodomínio começa na observação. Observar seus próprios impulsos, sem justificativas, sem histórias, sem desculpas. Apenas ver. E esse ensinamento se aplica perfeitamente ao modo como lidamos com o dinheiro. Porque anotar um gasto não é sobre controlar centavos. É sobre iluminar padrões. Imagine que sua vida financeira é uma casa mal iluminada. À primeira vista, tudo parece razoavelmente arrumado. Mas quando você acende uma luz mais forte, começa a notar o pó nos cantos, as rachaduras nas paredes, os objetos fora do lugar. Registrar os gastos é acender essa luz, e não para julgar ou se envergonhar, mas para finalmente ver. A proposta é simples, mas exige coragem silenciosa. Durante 30 dias, anote cada gasto. Todos, sem exceção, desde as compras até o troco gasto em besteiras. Mas mais importante ainda, anote a emoção sentida naquele momento. Estava cansado? Tentando se recompensar? Fugindo de alguma dor? Esse detalhe transforma o exercício num espelho emocional. Você começa a perceber que boa parte do que consome está ligado a estados emocionais mal resolvidos. Que o lanche comprado sem fome foi uma tentativa de conforto. Que a compra por impulso foi um gesto desesperado de sentir algo. Que o eu mereço escondeu uma frustração não elaborada. E quando essas conexões vêm à tona, algo profundo muda. Ao final de 30 dias, você não terá apenas uma lista de valores. Terá um retrato da sua mente diante do dinheiro. E esse retrato pode doer. Pode gerar vergonha, resistência, até raiva. Mas também pode libertar. Porque você finalmente verá que não é a quantia que precisa mudar, mas o comportamento. Esse hábito estoico de observar e registrar sem julgamento é como o trabalho do jardineiro que todos os dias anda pelo terreno, olhando onde a terra precisa de água, onde uma erva daninha cresceu, onde uma semente está começando a brotar. Ele não julga a terra, ele cuida, ele nota. E por isso colhe, o mesmo se aplica a você. Registrar não é se punir, é cuidar, é cultivar ordem. E ordem gera clareza. E a clareza, com o tempo, gera paz. Talvez no início você se sinta constrangido ao anotar algo aparentemente bobo. Mas com o tempo, essa prática se tornará libertadora. Você não estará mais no escuro, saberá onde está pisando. E essa consciência silenciosa é o primeiro passo para sair do modo reativo e entrar no caminho da construção. Porque prosperidade não começa no aumento da renda. Começa quando você olha para o que já tem e diz: a partir de agora eu vejo. Eu assumo, eu registro e eu cuido. Esse é o hábito que transforma o invisível em visível e, com isso, o descontrole em direção. Existe uma diferença abissal entre viver com pouco por escolha e viver com pouco por desorganização. A primeira é liberdade. A segunda, prisão. Hoje, muitos confundem suficiência com privação. Acham que viver com o essencial é sinônimo de escassez, de fracasso, de regressão. Mas essa é uma das maiores ilusões do mundo moderno, porque o excesso, esse acúmulo desordenado de objetos, distrações, desejos, tem custado caro. Custa tempo, custa paz, custa clareza. Musônio Rufo dizia que viver bem não está em ter mais, mas em saber o que é suficiente para o corpo e para a alma. E essa sabedoria, tão simples, nos convida a um gesto raro: parar para medir, com honestidade, o que realmente é necessário. Vivemos cercados por estímulos que nos empurram para o consumo constante. Você merece? É só hoje? Você precisa disso. A promessa embutida é de que a felicidade está sempre a uma nova compra de distância. E assim acumulamos. Compramos o que não usamos. Guardamos o que não lembramos. Enchemos armários e vazios. Mas o suficiente não se revela na fartura, e sim na presença.
É preciso estar desperto para perceber quando algo deixou de ser útil e passou a ser apenas peso. É como carregar uma mochila em uma longa caminhada. Cada item que você leva sem necessidade vai drenando sua energia, sua leveza, sua liberdade de movimento. O exercício que proponho é radical em sua simplicidade. Uma vez por semana, escolha um dia para viver com o essencial. Não como punição, mas como prática de clareza. Alimente-se de forma simples. Use apenas o necessário. Evite distrações digitais, ruídos externos, compras por impulso. E então, observe como você reage. O que incomoda? O que falta de verdade? O que você sentia que precisava, mas sequer lembrou durante o dia? Talvez descubra que muitos dos seus desejos são apenas hábitos herdados, que certos confortos viraram vícios disfarçados, que sua verdadeira necessidade é menor e mais pura do que imaginava. Esse dia de suficiência é um espelho. Ele mostra o que é essencial, o que é acessório e o que é apenas excesso emocional tentando se expressar por meio do consumo. Ele limpa a mente. Ele enxuga a alma. E aos poucos, essa prática começa a influenciar outras áreas. Você percebe que pode fazer mais com menos, que pode viver com ordem mesmo sem ostentação, que pode construir uma rotina próspera sem depender de abundância externa, apenas de clareza interna. A suficiência, quando exercitada, devolve o controle, porque quem sabe o que basta nunca é escravo daquilo que falta. E essa consciência, silenciosa e firme, é a base da verdadeira prosperidade. Quando você aprende a viver com menos do que precisa, você expande sua margem de liberdade. Você se torna resistente a crises, blindado contra o apelo do excesso e firme diante das comparações sociais. E mais importante, você começa a olhar para a própria vida com mais gratidão do que carência. E nesse momento você não apenas economiza dinheiro, você economiza a alma. A pressa tem um som próprio. Um som que não é alto, mas constante. Um zumbido interno que diz, vai, é agora. Decide logo. Compra logo. Depois você resolve. Esse som se disfarça de oportunidade, mas esconde ansiedade. E no campo financeiro, ele é uma das forças mais perigosas. Grande parte dos erros financeiros nasce da urgência, da decisão tomada no susto, do clique impensado, da promessa sedutora de que algo é imperdível e que você, se esperar, vai perder. Acontece que quase nada na vida real exige essa velocidade. E o que é realmente valioso nunca grita. A sabedoria estoica nos ensina a respirar antes de agir, a observar antes de decidir, a distinguir entre o impulso passageiro e o desejo real. A pressa, para os estoicos, não é sinal de produtividade, é sinal de desgoverno interior. Quando você age com urgência, você está sendo comandado por algo fora de você. Catão, o jovem, era conhecido por sua resistência à correria dos outros. Enquanto muitos cederam ao tumulto político e à corrupção de Roma, ele permanecia imóvel, inabalável, como uma pedra que não negocia com a maré. Essa firmeza não nasce do orgulho. Ela nasce do discernimento, de quem não age porque todos agem, de quem não se apressa porque sabe que o tempo é aliado, não inimigo. O hábito que propomos aqui é simples, mas profundamente transformador. A pausa estoica de 24 horas. Diante de qualquer decisão financeira que não estava previamente planejada, espere, anote, afaste-se. Dê um dia para que o impulso esfrie. E só então, com nova energia, volte àquela intenção. Durante essa pausa, algo mágico acontece. Você começa a escutar vozes internas que antes estavam abafadas pela pressa. Você percebe que muitas vezes o desejo era um reflexo de cansaço, de solidão, de comparação. E com essa escuta vem a clareza. O que parecia urgente se revela desnecessário. Esse hábito não apenas protege seu bolso, ele fortalece seu caráter. Porque cada vez que você resiste ao impulso, está dizendo a si mesmo, quem governa aqui sou eu. Imagine que sua mente é um cavalo selvagem, bonito, forte, mas impulsivo. A pausa é a rédea, é o gesto silencioso de quem não quer correr mais rápido, mas mais longe. E quem corre longe não acelera o tempo,
Administra a energia. No mundo que te empurra para a velocidade, o verdadeiro poder é dizer: eu escolho esperar. Não porque sou indeciso, mas porque sou disciplinado. E aos poucos, essa pausa vai ganhando corpo. Você começa a usá-la em outras áreas, ao responder mensagens, ao entrar em conflitos, ao se comprometer com algo. A pausa se torna uma forma de vida, um estilo, um escudo contra a impulsividade. A prosperidade silenciosa ama o tempo, porque ela sabe que o tempo é filtro. O que é passageiro se desfaz, o que é verdadeiro permanece. Portanto, antes da próxima compra, pare, olhe para o item. Pergunte-se: isso resolve um problema? Ou alimenta uma carência? E então espere. Espere 24 horas, porque às vezes a resposta que muda tudo não vem do clique, vem da pausa. Não é preciso muito para saber se alguém é confiável. Basta observar o que ela faz quando ninguém está olhando. Basta ver se ela cumpre o que prometeu, mesmo quando isso não traz nenhum aplauso. Vivemos em uma época onde a palavra perdeu valor, onde depois eu vejo, vou tentar, sem falta, se tornaram frases vazias. As promessas são feitas com leveza e quebradas com facilidade. Mas é justamente nesse cenário que o compromisso se torna um diferencial silencioso. Uma espécie de riqueza invisível, difícil de medir, mas impossível de ignorar. Musônio Rufo ensinava que o homem justo deve ser confiável até nos mínimos detalhes. Ele não estava falando apenas de ética, mas de disciplina. Ser confiável é um exercício constante de coerência. É fazer o que é certo mesmo quando ninguém exige. É pagar no vencimento mesmo que ninguém cobre. É devolver o que emprestou mesmo sem ser lembrado. É não prometer o que não pode cumprir, por mais tentador que seja agradar. No mundo financeiro, essa disciplina se traduz em atitudes muito concretas. Pagar contas em dia, honrar acordos, negociar com clareza, evitar prometer parcelas que não cabem no orçamento, não se comprometer com aquilo que exige de você um esforço desonesto. Essas atitudes não geram curtidas, não aparecem no Instagram, não criam histórias emocionantes, mas constroem um valor muito mais profundo: previsibilidade de caráter. Quando as pessoas sabem que você cumpre o que promete, elas te respeitam. E esse respeito abre portas, traz paz, multiplica oportunidades. Imagine alguém que todos os meses paga suas contas no dia certo, que não esquece compromissos, que avisa com antecedência quando algo sai do planejado. Essa pessoa pode não ser rica em bens, mas é rica em confiança. E a confiança é uma das moedas mais poderosas da vida adulta. Ser previsível no bem é um gesto revolucionário. Num mundo instável, cheio de surpresas e decepções, ser aquele em quem os outros podem confiar é como ser um porto seguro. Alguém que não precisa falar alto para ser ouvido, que não precisa provar nada, porque a própria presença já comunica integridade. E mais do que isso, honrar compromissos fortalece sua autoestima. Porque cada vez que você cumpre o que prometeu, algo dentro de você se alinha. Você sente que é digno da própria palavra. E essa dignidade silenciosa é o alicerce da paz interior. Claro, haverá dias difíceis, haverá imprevistos. Mas até nesses dias, o compromisso pode ser honrado de outra forma, com humildade, com comunicação, com responsabilidade. Quem falha, mais avisa. Quem erra, mais corrige. Quem atrasa, mais paga. Tudo isso comunica grandeza. Não perfeição, mas maturidade. Ser disciplinado com seus compromissos financeiros é mais do que um dever. É uma prática de autodomínio. Cada boleto pago, cada dívida quitada, cada promessa cumprida é um passo a mais em direção à liberdade. Porque a verdadeira prosperidade não começa com grandes conquistas. Ela começa com pequenos atos de coerência, com a firmeza de quem não se esquece do que prometeu a si mesmo e aos outros, com o silêncio de quem cumpre, mesmo quando ninguém vê. Existe um tipo de força que não se manifesta na ação, mas na contenção. Não na conquista, mas na espera. É a força de quem sente o desejo surgindo, aquele impulso que pede para comprar, ceder, consumir e escolhe respirar em vez de reagir. Essa força é silenciosa. Poucos a percebem, poucos a valorizam,
Mas ela está na raiz da prosperidade verdadeira. O consumo imediato, tão naturalizado hoje, é filho direto da ansiedade. É a promessa de alívio rápido, de conforto instantâneo, de prazer sem esforço. Você merece, diz a propaganda, e sem perceber você cede, compra, gasta, se endivida e depois sente o peso, não só no bolso, mas na alma. Adiar o desejo, por outro lado, é um gesto de liberdade. Quando você consegue esperar, consegue observar, e quem observa governa. Por isso, o hábito estoico que propomos aqui é simples, mas revolucionário. A lista dos 30 dias. Sempre que sentir o desejo de comprar algo não essencial, anote. Não compre, apenas anote. Coloque a data, escreva o motivo e espere 30 dias. Durante esse tempo, não se trata de se privar, mas de se conhecer. Porque o desejo não é só sobre o objeto, é sobre o que você quer sentir ao adquirir aquilo. E se esse sentimento é legítimo, ele permanecerá. Mas se era apenas uma fuga momentânea, ele vai se dissolver com o tempo, como se dissipa uma nuvem após a tempestade. A ciência da mente confirma o que os estoicos já sabiam. O impulso de gratificação imediata está associado ao sistema de dopamina, um circuito que nos recompensa por agir rápido, mesmo sem refletir. Mas quando você adia a recompensa, esse circuito se reeduca. Você ensina ao seu cérebro que o prazer não precisa vir na hora, que esperar também pode ser satisfatório, e que o valor das coisas cresce quando vem acompanhado de intenção. Imagine por um momento sua mente como um jardim. O desejo é a semente. Se você planta e colhe no mesmo dia, só consegue mato. Mas se você planta e espera, rega, cuida, protege, nasce algo de valor. Algo que alimenta de verdade. Ao usar a lista dos 30 dias, você cria um espaço sagrado entre o querer e o ter. E esse espaço é onde a clareza nasce. Muitos desejos desaparecem nesse intervalo. Outros permanecem, mas se transformam em decisões mais conscientes, mais serenas, mais alinhadas com seus valores. Esse hábito não apenas protege seu dinheiro, ele transforma sua identidade. Você deixa de ser alguém reativo, movido por propagandas, redes sociais, gatilhos emocionais, e se torna alguém intencional. Alguém que escolhe, que sabe o que quer e que se fortalece a cada escolha. Com o tempo, você percebe que não está perdendo nada ao esperar. Está ganhando poder, está ganhando domínio, está ganhando paz. E essa paz vale mais do que qualquer compra. Há um tipo de riqueza que não brilha, que não chama atenção, que não enche os olhos dos outros, mas acalma os próprios. Essa riqueza não aparece em fotos, não gera aplausos, mas pode ser sentida todos os dias na serenidade de quem caminha sem medo, sem pressa, sem ruído. Musônio Rufo dizia que o sábio é rico porque domina suas necessidades, não porque as multiplica. E essa é a chave. O mundo nos ensinou que prosperidade é ter mais, ter tudo, ter agora. Mas os estoicos ensinaram o contrário. Prosperidade é precisar de menos, é ter clareza, é escolher com intenção, é viver com ordem. Epicteto, com sua precisão simples, afirmava: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa frase, se ouvida com atenção, pode libertar, porque ela não fala sobre empobrecer, fala sobre acordar, sobre sair do ciclo da comparação, do consumo automático, da escravidão do desejo incessante. Tudo o que vimos até aqui, o hábito de registrar, o exercício da suficiência, o freio diante da pressa, a honra aos compromissos e a espera diante do desejo, forma uma arquitetura, uma casa interna construída com tijolos invisíveis. Cada um deles é colocado em silêncio, sem plateia, sem urgência, mas com constância. E quando essa casa está erguida, mesmo que ainda em construção, o mundo muda. As contas continuam chegando, os desafios permanecem, mas dentro de você há uma nova base. Há estrutura, há espaço. A prosperidade silenciosa não é um destino, é um estilo de vida. Um modo de pensar, uma maneira de estar no mundo com firmeza e leveza ao mesmo tempo. Com disciplina, mas sem rigidez. Com simplicidade, mas sem escassez. Talvez ninguém veja seus pequenos avanços.
ninguém saiba que você resistiu a uma compra impulsiva, que você acordou cedo para anotar seus gastos, que você pagou uma dívida com esforço e dignidade. Mas você sabe, e esse saber basta. Porque no final, o que importa não é ser reconhecido por viver bem. É poder, em silêncio, olhar para a sua própria rotina e dizer: aqui há ordem, aqui há clareza, aqui há liberdade. Que cada hábito cultivado hoje seja uma semente de paz para o seu amanhã. Que cada escolha feita com consciência te afaste do ruído e te aproxime da leveza de uma vida que não precisa provar nada a ninguém. A vida se torna mais leve quando soltamos o que pesa e mantemos apenas o que constrói. Ao final de tudo, não é sobre riqueza externa, é sobre liberdade interna. Musônio Rufo dizia que o sábio é rico porque domina suas necessidades. Epicteto completava: riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Esses hábitos não são mágicos, não prometem fortuna, mas eles transformam o modo como você se relaciona com o que possui. E isso muda tudo, porque quando há ordem, há paz. E quando há paz, o dinheiro deixa de ser fonte de medo e passa a ser uma ferramenta de propósito. A prosperidade silenciosa é construída com mãos calmas, gestos pequenos, escolhas invisíveis. Ela não grita, mas sustenta. E é justamente por isso que ela dura. Talvez ninguém aplauda o fato de você ter esperado 30 dias antes de comprar algo. Talvez ninguém veja que você acordou cedo para organizar seus gastos. Mas você verá, e nesse ver silencioso, encontrará algo maior que aplausos, encontrará domínio. Cada hábito aqui proposto é um tijolo que não aparece na vitrine, mas ergue um templo invisível dentro de você. Um templo chamado liberdade, ordem, paz. E isso sim é prosperidade. E se quiser continuar a jornada, assista também ao próximo vídeo aqui do canal.